Oi, gente, tudo bem? Vamos ao nosso estudo literário. Eu escolhi este livro que vocês estão vendo na imagem, Frankenstein, de Mary Shelley. Eu estou um pouco atrasada aí com os meus estudos, porque fiquei um pouco embolada aí no meio de campo para resolver umas coisas, mas li o título. Eu tinha 3 livros de Frankenstein em casa, né, da Mary Shelley, e optei por essa belezura da Dark Side. É lindo, a estética que a Dark Side dá, a qualidade do material gráfico é impecável, mas às vezes você se embola um pouco com a tradução, sabe? Parece que não flui a leitura. Então, se você fizer uma comparação com livros como o da Martin Claret, LPM Pocket, dos milhões que tem publicados dessa história, parece que flui mais rápido. Me arrependi de ter lido no da Dark Side. Queria ter lido da Penguin, por exemplo, que eu estou acostumada, enfim. Mas vamos falar do livro da escritora. A Mary Shelley escreveu essa obra numa noite de desafios, onde ela e seu companheiro Percy Shelley, a sua irmã, entre outras pessoas, foram convidados a estarem na mansão do famoso Lord Byron. E depois de lerem e confabularem sobre histórias que já estavam impressas na biblioteca, decidiram se trancar, cada um no seu quarto, no seu ambiente, para criarem uma história. E a Mary Shelley criou o que pode se considerar o primeiro livro de ficção científica da literatura, né? Essa narrativa é muito marcante, ela é muito reflexiva. E você tem, depois dessa noite de desafios, muitos frutos com esse texto de uma menina tão jovem, de 19 anos, criando uma narrativa tão profunda que nos leva a uma reflexão. Não importa o tempo que você leia, a idade que você tenha, você vai sempre redescobrindo novas fases e faces desta história. Temos aqui uma troca de cartas do capitão Robert Walton e a sua irmã. Ele diz dos seus anseios com as suas buscas, né, navegando por mares aí bem distantes e congelados. E numa dessas cartas ele diz que encontrou uma pessoa precisando de auxílio e que essa pessoa então lhe descreve uma história inimaginável. Antes de começar a falar um pouco mais sobre essa história, quero esclarecer para vocês. Victor Frankenstein é o cientista, o estudioso, o filósofo, e não a criatura. Frankenstein é o nome do criador, e a criatura foi chamada de coisa, demônio, criatura, enfim. Ela não tem um nome, né? Então, popularmente se fala, criatura, o Frankenstein. Não, ele é a coisa, o monstro, o demônio, e Victor, o seu criador. E que ele começa a contar então essa história que é inimaginável, né? Ele dá um pouco das suas raízes, da sua história na família, da sua necessidade de estudar, de buscar novos horizontes, de se relacionar, de procurar a chama da vida, até que ele vai a uma faculdade onde ele vai se aprofundar nos estudos filosóficos, teológicos, científicos e se dispõe a criar vida, dar vida à sua criatura, a brincar de Deus. Ele recorre ao estudo anatômico do ser humano e monta um corpo, mas não de pedaços muito similares. É uma criatura imensa, pernas imensas, troncos. O tronco é diferente, não é do mesmo corpo. São pedaços de corpos estudados e roubados. E ele cria esse monstro, essa coisa, e traz a chama da vida a este ser. Quando esse ser toma noção de espaço, movimento e demonstra vida, Victor Frankenstein entra em choque. E ele corre, ele larga tudo do jeito que está e some. E essa criatura vai começar a identificar as coisas à sua volta. Victor Frankenstein tenta voltar às suas raízes, abandonar a ideia de que essa coisa tem vida. E volta à sua família, mesmo porque ele fica sabendo depois, muito tempo depois, de acontecimentos
e tragédias que têm referência à sua família. E essa criatura narra em capítulos lindíssimos o seu entendimento do mundo. A melhor parte deste livro é a narração desta criatura com cheiros, cores, necessidade de sobrevivência, calor, frio, solidão. É lindo isso. É como se você aprendesse, através dos olhos daquele monstro, a beleza do mundo. Ele é um monstro, a beleza. Você vê um choque ali de realidade, sabe? Uma criatura tão distorcida, narrando de uma forma tão bonita sobre relacionamentos, natureza, o meio em que nós vivemos, enquanto esse covarde do Victor Frankenstein tenta voltar para a casinha do papai e tentar enfrentar os seus demônios. Essa criatura é tão mal compreendida, é tão mal orientada, a solidão é tão grande que ele passa a caçar o Victor e a quebrar tudo que pode gerar amor e alegria, porque ele foi recusado pelo seu criador. Seja tirando a vida de familiares do Victor, tirando a alegria de vida dele, a vida do seu melhor amigo, enfim. Ele traz o caos, porque ele precisa desse entendimento porque ele foi rejeitado. Quantas vezes nós não entendemos porque somos rejeitados no seio familiar, entre os amigos, enfim. Compensa muito a leitura. É um momento de reflexão muito interessante. Então você tem capítulos que intercalam a visão da criatura, a visão do criador, as cartas deste capitão narrando essa história à sua irmã. Então é como aquela boneca russa, que são pedaços, ela tem um tamanho, você vai desmembrando até uma boneca muito pequena. É a essência dessa história. São essas camadas que chamam tanto a atenção. É um livro que, no final, você consegue ver o amadurecimento desse monstro, você consegue entender no que deu a vida de Victor Frankenstein e como isso impacta não só esse capitão que o recebeu, o acolheu e ouviu essas histórias, a forma como ele leva isso para frente. Eu gostei muito, fiquei encantada com a estrutura, não tinha lido Frankenstein e estou me preparando, né, para concluir o próximo estudo, que seria O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Então, logo, logo a gente conversa nessa brechinha de hora de almoço, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau!